Olá! A tradição literária visual, embora recente, possui uma notória pluralidade. Nesta aula, apresentaremos um resumo do percurso trilhado até a realidade literária atual e sua tipologia, com a categorização das obras partindo de uma nova proposta terminológica, que agrupe os diferentes tipos de produções literárias, que emergem da comunidade linguística denominada de comunidade surda brasileira. Partindo do entendimento que o progresso literário de um povo está ligado diretamente ao seu desenvolvimento educacional, cultural e linguístico, ao longo da história mundial dos surdos, é evidenciado que, quanto mais se investe na educação desse público, mais ocorre o crescimento cultural, a evolução linguística e, consequentemente, o desenvolvimento da literatura produzida por esse povo se torna inevitável. Como evidência desse fortalecimento educacional, cultural, linguístico e literário, em 1875 foi publicado no Brasil o primeiro livro de um autor surdo, Flauzino José da Gama, Iconografia dos Sinais dos Surdos, Rocha 2008, página 42. Como a educação de surdos no país era muito recente, esta fase dourada com a língua de sinais no seu auge não durou muito tempo, pois em 1880 foi realizado em Milão, na Itália, um congresso com a presença de representantes dos institutos da Europa e das Américas. Na época, o método oral foi considerado superior ao dos sinais. Rocha 2008, página 45. Com isso, as escolas passaram a proibir o uso da língua de sinais em sala de aula, surgindo então a era do oralismo puro, que se estendeu por 100 anos. Durante esse período, o foco da educação de surdos era o ensino da língua oral. O Congresso de Milão repercutiu na história de surdos do mundo inteiro, trazendo implicações no âmbito educacional, cultural e literário dos surdos. As implicações para o âmbito literário foram lastimáveis, pois as fábulas, poesias, histórias, piadas de autores surdos criadas antes de 1880 foram perdidas, ficaram apenas na memória dos surdos que já morreram. Os surdos não tinham liberdade de transmitir o que quer que fosse para outros surdos que nasceram em outras gerações, sem ser clandestinamente. Totalmente diferente da realidade vivida na época áurea, quando os surdos tinham liberdade de organizar encontros como o banquete de surdos. As histórias e poesias não mais eram compartilhadas nas festas, encontros ou em rodas de bate-papo de surdos. Com certeza, este marco na história do povo surdo em 1880 prejudicou o seu desenvolvimento literário, porque se não fosse por isso, as produções continuariam cada vez com mais força e liberdade, transmitidas pela tradição sinalizada, até que o surgimento da tecnologia fosse capaz de registrá-las. Hoje, poderíamos conhecer mais da literatura do povo surdo. Segundo Strobel, 2009, depois de anos de prejuízos, surge o que ela chama de despertar cultural, na década de 60, relacionado mais uma vez ao desenvolvimento educacional, cultural, linguístico e literário, desencadeado pelo reconhecimento do status linguístico de língua de sinais, tal denominação atribuída pelo linguista americano William Stockwell. Depois disso, um longo percurso foi trilhado para recuperar os prejuízos anteriormente citados e chegar à realidade vivenciada hoje, que pode ser equiparada à época áurea, devido às conquistas e progressos no contexto do povo surdo. Embora a primeira coletânea denominada de literatura surda tenha sido publicada em 1999 pelo consagrado autor surdo Nelson Pimenta, ocorreu uma notória expansão literária da comunidade surda brasileira a partir de 2005, diretamente ligada ao reconhecimento da língua por meio de um aparato legal que garantiu a comunicação dos surdos na sua língua natural, bem como o direito de acessibilidade e atuação, mostrando seu potencial em diferentes espaços da sociedade. Então, embora existam essas duas nomenclaturas, literatura surda e literatura visual, a seguir, nesta aula, apresentaremos, de acordo com Peixoto 2016, a proposta de uma terceira nomenclatura, para que, aliada às anteriores, classifique as produções literárias existentes na comunidade surda brasileira de maneira mais específica. O termo mais amplo é a literatura visual,
abrangendo todas as produções da comunidade linguística que se comunica através da língua visoespacial. Consiste no todo composto pela literatura surda e pela literatura em libras. Além disso, ainda engloba as demais produções literárias produzidas por integrantes desta comunidade linguística, pois nada impede, por exemplo, de um tradutor e intérprete de língua de sinais, TILS, compor uma obra em libras. Tal produção, contudo, não é considerada uma autêntica literatura surda, pois o autor é ouvinte. De igual modo, por exemplo, uma obra de um autor argentino que mora no Brasil, fluente em português, não pode ser considerada uma autêntica obra da literatura brasileira. O termo acrescentado, literatura em libras, consiste em uma literatura de autoria ouvinte traduzida imparcialmente para libras, ou seja, os textos das obras originais não sofrem modificações no seu conteúdo. Nesta categoria, encontramos então obras para surdos e não de surdos. Há traduções registradas por surdos e por ouvintes para libras na modalidade escrita, por meio do uso da escrita da língua de sinais, e para a modalidade sinalizada. Agora, quando falamos da categoria literatura surda, consiste nas produções literárias que abrangem as adaptações, sejam produzidas em língua portuguesa ou em língua de sinais, nas modalidades escrita ou sinalizada e, principalmente, as criações, que abrangem as obras de autores surdos que são produzidas em língua portuguesa e em língua de sinais, nas modalidades escrita ou sinalizada. As adaptações de textos clássicos para a realidade da comunidade surda parte do objetivo de gerar contextualização e identificação cultural dos surdos com a obra, através do acréscimo de elementos culturais do povo surdo, que faz uma recriação e releitura de obras clássicas criadas por ouvintes. Diferente das traduções, que devem fidelidade e imparcialidade aos textos originais, as adaptações podem acrescentar, retirar e substituir elementos das obras literárias, como época, personagem, lugar, entre outros. A literatura surda, do tipo criação, diferente das obras adaptadas, não trata de textos produzidos em uma língua oral, criados por autores ouvintes e só depois adaptados, mas refere-se às obras, na maioria, geradas em língua de sinais, inspiradas e produzidas por sujeitos surdos na sua língua natural e, em sua grande maioria, registrada nessa mesma modalidade sinalizada. Então, no desenvolvimento desta aula, traçamos de maneira resumida a trajetória histórico-literária do povo surdo e abordamos sobre a organização das comunidades surdas. Visando um aprofundamento sobre os aspectos históricos e culturais deste povo, indicamos a leitura de 2 livros, Vendo Vozes, Uma Viagem ao Mundo dos Surdos, 1990, do autor Oliver Sacks, e As Imagens do Outro sobre a Cultura Surda, 2008, da autora surda Karen Stropel. Até a próxima e bons estudos!